Um homem desperto e completamente consciente, amarrado brutalmente a uma cerca antiga de madeira podre no meio de uma fazenda abandonada, sem alma viva por perto, sem qualquer vestígio de movimento recente, apenas o vento seco cortando entre os capins ressecados e o corpo dele ali, aprisionado como gado esperando o abate. Fernando não tinha certeza de quantas horas havia passado desde que despertou naquela posição degradante, mas sabia com absoluta convicção de uma coisa crucial. Ele definitivamente não havia chegado ali por vontade própria. O som começou discreto, quase inaudível no início. Um movimento furtivo entre a vegetação baixa que cobria parte da estrutura decadente. Os grilos cessaram seu canto característico e o silêncio desceu pesado como concreto sobre tudo. Depois, chegou o cheiro penetrante, indomável, impregnado de algo ancestral que fez todos os alarmes primitivos de sobrevivência dentro dele dispararem simultaneamente. Quando Fernando forçou a cabeça lateralmente, ignorando a dor lancinante no pescoço rígido, seus olhos se depararam com a criatura a aproximadamente 4 metros de distância. Uma onça pintada colossal parada e imóvel, observando-o com aquela serenidade inquietante típica dos predadores de topo. Mas o que aconteceria nos momentos seguintes desafiaria completamente toda a compreensão daquela comunidade rural de Mato Grosso do Sul e transformaria para sempre a maneira como aquelas pessoas enxergavam o delicado equilíbrio entre o homem e o mundo selvagem. A dor nos braços era absolutamente intolerável. A madeira áspera e os pregos enferrujados rasgavam a pele sempre que Fernando tentava qualquer movimento, por menor que fosse. Sua boca estava árida como o solo rachado ao redor, os lábios partidos sangrando em diversos pontos. Ele tentou calcular quando havia bebido água pela última vez, mas as lembranças estavam embaçadas, desconexas. A única coisa cristalina em sua memória era a discussão de 5 dias atrás no alpendre da casa-sede da fazenda. Juliano estava presente, como sempre aparecia nas últimas semanas com aquele sorriso artificial que jamais atingia os olhos frios e calculistas, o fazendeiro mais influente daquela região do Mato Grosso do Sul, proprietário de milhares de hectares que se estendiam além do horizonte visível, falando eloquentemente sobre progresso, sobre sociedades lucrativas, sobre como seria conveniente para todos se Fernando simplesmente aceitasse vender sua propriedade. Mas Fernando havia recusado pela 15ª vez naquele semestre. Havia negado com todas as forças. Aquela propriedade era humilde, apenas 95 hectares, mas possuía 2 nascentes naturais que nunca secavam, mesmo nas estações mais brutais de seca, fontes de água que valiam fortunas em uma região progressivamente devastada pelas alterações climáticas. E mais significativo ainda, era a única propriedade independente encravada precisamente no coração do império que Juliano vinha edificando meticulosamente há mais de 15 anos. O homem já dominava virtualmente tudo ao redor, mas aquela pequena ilha de resistência o enfurecia visceralmente. Era uma cicatriz no seu controle total. Juliano havia se levantado lentamente naquele dia, ajustado o chapéu de palha na cabeça bronzeada e pronunciado algo que, na ocasião, pareceu apenas a irritação característica de homem habituado a sempre obter o que almeja. Agora, preso àquela cerca antiga de madeira apodrecida, cada sílaba ganhava um peso ameaçador e definitivo. A onça deu um passo medido na direção dele. Fernando sentiu cada fibra muscular do corpo contrair instantaneamente. O animal era gigantesco, provavelmente ultrapassando 110 quilos. As rosetas pretas sobre a pelagem dourada criavam desenhos mesmerizantes que pareciam vibrar conforme a luminosidade do entardecer penetrava pelos galhos retorcidos das árvores isoladas. Os olhos cor-de-mel não piscavam, cravados nele com uma intensidade que perfurava mais profundo que qualquer faca afiada. Fernando pensou em Adriana, sua companheira,
imaginando quanto tempo ela demoraria para compreender que algo estava horrivelmente errado. Pensou se alguém verdadeiramente viria procurá-lo naquele recanto esquecido da propriedade. Pensou se Juliano estava apostando precisamente nisso, no fato de que quando um homem some no interior profundo, as pessoas dificilmente procuram nos lugares corretos. A onça se aproximou ainda mais e então executou algo que Fernando jamais esqueceria pelo resto de sua existência. O animal abaixou a cabeça maciça, inclinando-a lateralmente, como se estivesse examinando algo que simplesmente não correspondia aos seus instintos naturais. Fernando prendeu a respiração até sentir os pulmões implorarem por ar, cada célula do seu organismo suplicando para que permanecesse completamente estático, transparente. Qualquer coisa que não ativasse o instinto de caça daquela criatura perfeitamente adaptada para matar. Mas a onça não atacou, não investiu para o golpe letal. Ao contrário, começou a farejar o ar circundante, movendo-se em um círculo calculado e metódico, investigando a situação com uma curiosidade quase racional. As patas descomunais não produziam ruído algum sobre a terra ressequida coberta de folhagem morta. Era como testemunhar um espectro materializado em músculos, garras e força devastadora. Fernando forçou sua mente a operar através das marés de terror que ameaçavam imobilizá-lo totalmente. Havia algo profundamente incorreto com toda aquela circunstância. Algo além do perigo mortal evidente. Juliano nunca foi homem de executar o trabalho sujo com as próprias mãos. Nunca foi mesmo. Sempre teve indivíduos dispostos a solucionar os obstáculos que ele criava. Sempre soube como preservar a imagem pública de fazendeiro respeitável e honrado, enquanto conquistava exatamente o que desejava, através de métodos que ninguém questionava publicamente. Trazer alguém até uma cerca abandonada de madeira velha nos extremos da própria propriedade e deixar amarrado não era sofisticado, não era requintado, mas era terrivelmente eficaz e tinha a imensa vantagem de não deixar evidências que conduzissem diretamente a ele. Seria apenas mais um acidente lamentável. Um fazendeiro que saiu para verificar a cerca e teve um encontro fatal com a natureza. A onça estacionou exatamente à sua frente novamente, dessa vez tão próxima que Fernando conseguia distinguir as cicatrizes antigas no focinho poderoso do animal, marcas de décadas sobrevivendo em um território progressivamente reduzido pela invasão humana. O odor era avassalador, selvagem, impregnado de algo primordial que fazia cada instinto humano berrar um alerta primitivo de perigo extremo. Os olhos dourados estudavam seu rosto com uma intensidade quase humana, quase compreensiva. E então, a onça fez algo que contradizia completamente qualquer comportamento documentado. Ergueu a pata dianteira direita e tocou os pregos enferrujados que prendiam o braço esquerdo de Fernando. O toque foi quase gentil inicialmente, as garras recolhidas apenas roçando a superfície oxidada do metal corroído. Fernando sentiu o coração disparar em velocidade frenética, pulsando tão violentamente que parecia prestes a estourar as costelas. O que aquela criatura estava fazendo exatamente? A onça puxou delicadamente, testando a resistência do material, e então aplicou força verdadeira. As garras se estenderam completamente, pressionando e tracionando o metal, que já estava comprometido pela oxidação e pelo tempo. 5 dias atrás, quando Juliano abandonou o alpendre de sua casa, Fernando tinha plena certeza de que conhecia os limites daquele homem. Tinha certeza de que conhecia as normas implícitas que governavam os conflitos naquela região. Tinha certeza de que, no final das contas, tudo se resolveria através de advogados, ou simplesmente pela exaustão de uma das partes. Agora, com os pulsos sangrando e uma onça literalmente trabalhando para desfazer suas amarras, Fernando percebeu com clareza brutal o quanto havia subestimado completamente a obstinação de um homem que nunca em toda a sua vida ouviu um não definitivo sem conseguir revertê-lo posteriormente. Juliano não tinha apenas ordenado que o abandonassem ali, tinha selecionado pessoalmente o local mais remoto da propriedade, distante de qualquer estrada ou trilha conhecida,
Um lugar onde o corpo seria descoberto apenas quando animais selvagens e o tempo não deixassem praticamente nada para identificar. O prego cedeu com um estalo metálico que reverberou na tarde silenciosa. O braço esquerdo de Fernando caiu pesadamente, mas ele não ousou realizar qualquer movimento precipitado. A onça recuou 3 passos medidos, observando o resultado do que havia executado, como se estivesse tão surpresa quanto ele com a própria ação. O braço pendia inútil, completamente insensível, depois de horas mantido na mesma posição forçada. Fernando precisou de toda a sua disciplina mental para não tentar imediatamente alcançar o outro braço, que ainda estava preso à estrutura. Qualquer gesto rápido ou inesperado poderia transformar instantaneamente o comportamento do animal. A onça voltou a se aproximar com aquela fluidez hipnótica característica dos grandes felinos. Dessa vez foi diretamente para o outro lado, repetindo o processo sistemático. As garras trabalhavam no metal enferrujado com uma precisão que parecia absolutamente impossível para uma criatura selvagem, agindo por puro instinto natural. Fernando observava sem conseguir processar completamente o que seus olhos registravam atônitos. Aquilo não fazia sentido algum dentro de tudo que ele conhecia sobre comportamento animal. Onças eram caçadoras solitárias e eficientes, predadoras absolutas no topo da cadeia alimentar. Não libertavam presas vulneráveis, não demonstravam compaixão ou empatia documentada. Mas ali estava ele, sentindo o segundo prego ceder sob as garras afiadas, fibra por fibra, se rompendo gradualmente. Quando o braço direito finalmente ficou livre, Fernando deixou ambos os membros caírem vagarosamente, ignorando a dor intensa que percorreu os músculos atrofiados, conforme a circulação retornava em ondas de formigamento agudo e queimante. Suas pernas ainda estavam presas aos pregos inferiores da cerca antiga de madeira. A onça o encarou por um momento que pareceu se estender por uma eternidade suspensa, e então, sem qualquer aviso ou hesitação adicional, simplesmente se virou e desapareceu entre a vegetação esparsa do cerrado. Antes de continuar com o desfecho dessa história impressionante, preciso fazer uma pausa importante aqui. Essa narrativa que você está acompanhando é fictícia, criada exclusivamente para entretenimento. Nenhum fazendeiro foi realmente amarrado e salvo por uma onça desta forma, embora o comportamento animal possa nos surpreender de maneiras extraordinárias. Agora, já que estamos nessa jornada juntos, me conta uma coisa. Você já presenciou algum momento onde sentiu que um animal agiu de forma inexplicável, quase como se entendesse a situação? Esses relatos reais são fascinantes e eu adoraria conhecer sua experiência. Mas vamos voltar para descobrir o que acontece com Fernando, porque a história está longe de terminar. O silêncio que permaneceu era quase palpável em sua densidade. Fernando esperou, forçando-se a contar mentalmente até 300, obrigando os pulmões a operarem em um ritmo minimamente controlado. Quando teve razoável convicção de que o animal tinha realmente partido, começou a trabalhar desesperadamente nos pregos que ainda prendiam suas pernas. Os dedos não respondiam adequadamente, formigando violentamente conforme o sangue voltava a circular pelas extremidades. Cada nó era uma tortura de paciência e sofrimento, mas ele persistiu com determinação desesperada. Não havia absolutamente nenhuma outra alternativa viável. A luminosidade estava mudando rapidamente, adquirindo aquele tom alaranjado intenso do pôr do sol do cerrado sul-mato-grossense. O dia estava findando, e Fernando sabia que precisava abandonar aquele lugar antes da escuridão total. A região à noite era um território completamente diferente, muito mais perigoso, habitado por criaturas noturnas e ameaças que a luz do dia mantinha à distância. E ele nem sequer tinha noção de qual direção seguir para alcançar a sede da fazenda. Tinham colocado um saco de aniagem mal cheiroso sobre sua cabeça quando o transportaram. Algo que exalava fortemente a ração animal. Ele lembrava vagamente do balanço da caminhonete, das curvas abruptas, do tempo que pareceu infinito até pararem e o arrastarem violentamente para fora do veículo. Juliano nunca fazia nada sem razão calculada
e friamente planejado. Aquelas terras valiam fortunas por causa das nascentes permanentes, que produziam água abundante durante todo o ano, mesmo quando propriedades vizinhas enfrentavam secas devastadoras e eram a única mancha de resistência no império absoluto que Juliano havia construído sistematicamente, propriedade por propriedade, comprando ou forçando cada vizinho a vender através de métodos que variavam entre ofertas generosas e pressões menos sutis e muito mais ameaçadoras. A recusa persistente de Fernando não era apenas um obstáculo financeiro nos planos de expansão, era uma humilhação pública visível, um pequeno fazendeiro desafiando abertamente o homem mais poderoso e temido da região inteira. Isso simplesmente não podia prosseguir sem consequências severas. Quando o último prego finalmente cedeu, Fernando tentou se levantar e quase desabou completamente. As pernas não sustentavam adequadamente o próprio peso corporal. Agarrou-se à cerca antiga de madeira, respirando fundo e pausadamente, esperando que a força muscular voltasse gradualmente. Foi precisamente nesse momento que ouviu vozes humanas ao longe. Vozes masculinas discutindo algo com certa agitação. Seu primeiro instinto visceral foi gritar, pedir socorro desesperadamente, mas algo profundo dentro dele fez com que hesitasse prudentemente. As vozes estavam argumentando sobre algo específico e uma delas ele reconheceu imediatamente. Era Mateus, um dos homens que trabalhavam diretamente para Juliano há mais de 12 anos, e eles estavam retornando ao local. Fernando se jogou no chão ressequido, atrás de um aglomerado denso de arbustos espinhosos, ignorando completamente a dor que explodiu em cada parte machucada do corpo. As vozes estavam cada vez mais próximas agora, e ele conseguia distinguir palavras soltas entre o som de botas pesadas esmagando a vegetação seca. Estavam falando sobre verificar se ainda estava ali, sobre garantir que não houvesse nenhum erro dessa vez, sobre finalizar o serviço adequadamente e sem falhas. O coração de Fernando martelava com tanta força que ele tinha certeza absoluta de que o som ecoava pela área inteira como um tambor tribal. 2 homens surgiram na área da cerca. Fernando reconheceu ambos instantaneamente. Mateus e Carlos, trabalhadores que sempre estavam circulando ao redor de Juliano, executando tarefas sobre as quais ninguém fazia perguntas inconvenientes. Mateus carregava um facão grande na mão direita, a lâmina capturando os últimos raios dourados de sol. Carlos tinha uma espingarda calibre 12 apoiada casualmente no ombro largo. Quando viram a cerca antiga de madeira vazia, os 2 pararam simultaneamente no mesmo instante. Mateus soltou uma sequência de palavrões criativos e se aproximou rapidamente dos pregos, examinando os pedaços retorcidos que ainda pendiam dos postes apodrecidos. Pegou um dos fragmentos metálicos, esfregou entre os dedos calejados, observou cuidadosamente as marcas deixadas no material. Carlos deu a volta completa na área, os olhos experientes vasculhando cada sombra, cada movimento mínimo das folhas, cada irregularidade no terreno circundante. Fernando prendeu completamente a respiração, tornando-se o menor possível atrás dos arbustos, ignorando os espinhos que perfuravam sua pele já ferida. Um inseto começou a subir lentamente pelo seu pescoço e ele não se mexeu nem 1 milímetro. Mesmo sentindo a criatura encontrar um ponto adequado e começar a se fixar dolorosamente, os 2 homens finalmente desistiram da busca imediata. As vozes ecoaram pela vegetação esparsa enquanto eles procuravam nos arredores próximos, mas não retornaram para a cerca. Discutiram brevemente sobre o que relatar para Juliano, sobre como explicar que o homem havia simplesmente desaparecido, sobre as possíveis consequências graves de falharem na missão. Fernando esperou até não ouvir absolutamente mais nada, até o silêncio voltar pesado e completo sobre tudo. Só então permitiu que seus pulmões trabalhassem normalmente novamente. Levantou com extremo cuidado, testando as pernas, forçando-as a sustentarem seu peso progressivamente. Cada passo era uma agonia concentrada, mas funcionavam minimamente. Ele precisava desesperadamente voltar para casa. Precisava chegar até a Adriana antes que Juliano descobrisse
que o plano havia dado terrivelmente errado. Sua esposa era a única pessoa em quem podia confiar completamente agora, a única que acreditaria sem questionar no que havia acontecido. Mas mais importante ainda, Adriana era incrivelmente inteligente e estratégica. Sempre foi mais perspicaz que ele em situações complexas. Saberia exatamente o que fazer, como usar aquela informação explosiva, como virar o jogo completamente contra Juliano. O problema real era que Fernando não fazia a menor ideia de onde exatamente estava. A propriedade se estendia por dezenas de quilômetros em várias direções. Um labirinto de cercas velhas, pastos abandonados e vegetação de cerrado, sem referências óbvias ou marcos conhecidos para orientação. Ele escolheu uma direção que parecia seguir uma leve inclinação descendente do terreno, seguindo o princípio básico de que água sempre corre para baixo e onde havia água, eventualmente havia estruturas humanas ou caminhos transitáveis. Caminhou por aproximadamente 50 minutos, lutando contra a exaustão e a desidratação severa, antes de ouvir um som que fez cada pelo do seu corpo se arrepiar instantaneamente. Um rosnado baixo e profundo vindo de algum lugar à sua direita. Um aviso gutural que carregava o peso de milhões de anos de evolução predatória refinada. A onça tinha retornado, e dessa vez, Fernando não estava imobilizado, preso e completamente indefeso. Fernando ficou completamente imóvel, transformando-se em uma estátua de sal. O rosnado veio novamente, mais alto e insistente dessa vez. Mas havia algo distintamente diferente nele. Não era o som característico de um animal preparando-se para atacar uma presa vulnerável. Era claramente um aviso, um alerta direcionado e específico. Ele virou a cabeça com extrema lentidão na direção do som e sentiu o sangue gelar completamente nas veias. Havia uma cascavel enorme enrolada na base de um cupinzeiro a apenas 2,5 metros à frente, no caminho preciso que ele estava seguindo. A cabeça triangular estava erguida em posição de ataque iminente, o chocalho vibrando intensamente, produzindo aquele som inconfundível de perigo mortal. Uma serpente do tamanho que mata um homem adulto em menos de 3 horas sem tratamento médico adequado. A onça se moveu primeiro, não na direção da cobra, mas circulando estrategicamente, posicionando-se deliberadamente entre Fernando e o réptil venenoso. O felino rosnava continuamente, um som grave que fazia a cobra balançar a cabeça indecisa entre atacar a ameaça maior ou recuar para a segurança. Fernando aproveitou o momento de distração e deu 2 passos extremamente cuidadosos para trás, depois 3, depois 6, afastando-se daquela situação absolutamente surreal e inexplicável. A cascavel finalmente decidiu que não valia o risco de enfrentar um predador daquele porte e deslizou rapidamente para dentro de uma fenda no cupinzeiro. A onça observou até ter certeza de que a ameaça havia passado completamente e então olhou diretamente para Fernando mais uma vez. Houve algo naquele olhar penetrante. Uma comunicação que transcendia completamente qualquer barreira de espécie antes do animal desaparecer novamente entre a vegetação do cerrado. Fernando ficou parado por um longo momento, tentando desesperadamente processar o que acabara de acontecer pela segunda vez consecutiva. Aquele animal o havia salvado 2 vezes seguidas. Não fazia absolutamente nenhum sentido dentro de qualquer paradigma conhecido. Desafiava tudo o que ele havia aprendido sobre natureza, sobre comportamento animal, sobre como o mundo funciona logicamente, mas acontecera, era inegável e absolutamente real. E se ele contasse isso para qualquer pessoa, jamais acreditariam completamente. Pensariam que estava delirando, que o sol escaldante e o medo extremo tinham distorcido suas percepções e criado ilusões reconfortantes. Continuou caminhando infinitamente mais atento agora a cada passo, observando cuidadosamente o chão antes de colocar o pé, vasculhando a vegetação circundante constantemente. A escuridão estava vencendo rapidamente a luz alaranjada do crepúsculo, transformando o cerrado em um labirinto confuso de sombras profundas e formas indefinidas e ameaçadoras.
Ele tropeçou violentamente em uma raiz exposta de árvore morta e caiu de joelhos, as mãos afundando na terra vermelha e ressequida. Quando conseguiu se levantar novamente com dificuldade, percebeu que conseguia ouvir algo completamente diferente no silêncio crescente. Água corrente, um córrego ou talvez um pequeno riacho próximo. Seguiu o som com renovada esperança, pulsando no peito. O córrego era relativamente estreito, mas surpreendentemente profundo. A água escura correndo em velocidade moderada sobre pedras lisas e arredondadas pelo tempo. Fernando se ajoelhou na margem e bebeu avidamente, matando a sede terrível que queimava sua garganta ressecada. A água estava gelada e tinha gosto pronunciado de terra, mas era a coisa mais maravilhosa e revigorante que ele já havia experimentado em toda a sua vida. Bebeu até sentir o estômago protestar contra o volume. Depois molhou completamente o rosto, a nuca e os braços feridos, sentindo a temperatura baixa trazer um pouco de lucidez de volta para a mente exausta. Foi exatamente nesse momento que ouviu algo que fez seu coração disparar novamente em expectativa. Gritos distantes, mas completamente inconfundíveis. Vozes humanas chamando por alguém com urgência crescente. E uma delas ele reconheceu instantaneamente. Impossível não reconhecer Adriana. Sua esposa estava procurando por ele desesperadamente no meio da escuridão. Fernando tentou gritar de volta com toda a força que conseguiu reunir, mas sua voz saiu fraca e rouca demais para carregar qualquer distância significativa. Ele começou a seguir o córrego na direção das vozes, forçando as pernas a se moverem mais rápido, ignorando a dor pulsante. E então viu as luzes piscando entre as árvores, tochas e lanternas potentes balançando na escuridão crescente. Vinha gente, pessoas reais, ajuda estava chegando finalmente. Adriana foi a primeira a vê-lo cambaleando pela margem do córrego. Ela correu pela água rasa, a calça jeans encharcada até as coxas, e se jogou nos braços de Fernando com uma força emocional que quase os derrubou na água gelada. Ele sentiu as lágrimas quentes dela molhando completamente seu pescoço. Ouviu os soluços entrecortados enquanto ela o segurava, como se tivesse pavor de que ele desaparecesse novamente. Atrás dela vinham outros 6 homens da cidade próxima. Gente que Fernando conhecia há décadas. Vizinhos, amigos antigos, pessoas que largaram absolutamente tudo quando Adriana bateu nas portas deles freneticamente, dizendo que o marido havia desaparecido em circunstâncias extremamente suspeitas e preocupantes. Eles fizeram inúmeras perguntas, todas as perguntas possíveis. Onde ele esteve exatamente? O que aconteceu com ele? Quem fez aquilo? Fernando olhou para os rostos iluminados pelas chamas oscilantes das tochas e pelo brilho branco das lanternas LED e viu preocupação genuína e profunda. Mas também viu algo mais penetrante. Medo palpável, medo de falar demais, de perguntar além do seguro, de se envolver profundamente em algo que poderia trazer consequências severas para suas próprias famílias. Juliano exercia poder e influência sobre praticamente toda aquela região e absolutamente todo mundo sabia disso perfeitamente. O silêncio cauteloso era infinitamente mais seguro que a verdade perigosa. Adriana percebeu instantaneamente a hesitação do marido e assumiu o controle da situação com autoridade natural. Disse firmemente que precisavam tirar Fernando dali imediatamente, que depois haveria tempo adequado para explicações e detalhes completos. Os homens concordaram rapidamente, visivelmente aliviados por não terem que lidar com informações comprometedoras naquele momento. Eles formaram um grupo protetor ao redor de Fernando, ajudando-o a caminhar, oferecendo água de cantis e garrafas térmicas, dividindo o peso quando suas pernas fraquejavam perigosamente. Levou quase 2 horas e meia de caminhada difícil para chegarem finalmente à estrada de terra onde os veículos esperavam estacionados. A viagem de volta à propriedade foi realizada em silêncio pesado e desconfortável.
Fernando estava deitado no banco traseiro da caminhonete, a cabeça apoiada no colo de Adriana, sentindo os dedos delicados dela percorrerem seu cabelo suavemente, exatamente como quando eram recém-casados, e ele acordava de pesadelos perturbadores. Ela não disse absolutamente nada durante todo o trajeto, mas ele sentia as perguntas não formuladas na tensão de cada músculo do corpo dela. Sua esposa sempre soube ler situações complexas melhor que qualquer pessoa que ele conhecia. Sempre soube instintivamente quando algo estava profundamente errado. Quando chegaram à pequena propriedade deles, os outros homens se despediram muito rapidamente e foram embora sem demora adicional. Ninguém quis permanecer mais tempo que o estritamente necessário. Ninguém quis saber detalhes específicos ou fazer perguntas comprometedoras. Era objetivamente melhor assim, menos arriscado para todos os envolvidos. Adriana ajudou Fernando a entrar cambaleando em casa. Acendeu todos os lampiões a gás disponíveis. Colocou água limpa para ferver no fogão a lenha. Só depois que ele estava sentado confortavelmente à mesa da cozinha, com uma caneca grande de chá de ervas quente entre as mãos ainda trêmulas, é que ela finalmente se permitiu fazer a pergunta inevitável. Fernando contou absolutamente tudo, cada detalhe específico. Desde o momento em que acordou amarrado na cerca antiga de madeira abandonada, até a onça literalmente libertá-lo dos pregos enferrujados, passando pelos homens de Juliano, voltando para conferir o serviço. Contou sobre a cascavel mortal, sobre a segunda vez inexplicável que o animal o salvou de morte certa. Adriana o ouviu em silêncio absoluto e penetrante. O rosto ficando progressivamente mais pálido conforme a história avançava em seus detalhes impossíveis. Quando ele finalmente terminou o relato completo, ela ficou olhando fixamente para ele por um longo momento carregado de emoção. Então disse algo que mudou completamente a situação. Disse que Juliano tinha aparecido pessoalmente na casa deles naquela mesma tarde, perguntando se ela tinha qualquer notícia do marido desaparecido. Disse que ele parecia genuinamente preocupado na frente de testemunhas respeitáveis, que ofereceu generosamente ajuda financeira para organizar buscas e que trouxe consigo duas pessoas extremamente respeitáveis da comunidade, só para garantir que ficasse publicamente registrado que ele, Juliano, estava inequivocamente do lado correto dessa história trágica. O fazendeiro mais cruel e calculista da região inteira, construindo meticulosamente seu álibi perfeito, enquanto Fernando deveria estar morrendo lentamente, amarrado em uma cerca antiga de madeira remota. Fernando sentiu a raiva subir como lava fervente na garganta. Juliano não apenas tinha ordenado sua morte, mas estava simultaneamente construindo uma narrativa pública onde ele seria o herói preocupado e solidário, o vizinho generoso que ofereceu toda a ajuda possível quando o pobre fazendeiro desapareceu misteriosamente. Era absolutamente genial na sua maldade e completamente repugnante ao mesmo tempo. Adriana colocou a mão firme sobre a dele, os dedos gelados, mas determinados. Ela tinha aquela expressão facial específica que Fernando conhecia intimamente desde o namoro, a mesma que ela fazia quando estava arquitetando um plano complexo e cuidadoso. Ela disse calmamente que eles não podiam simplesmente acusar Juliano diretamente, não sem provas concretas e irrefutáveis, não contra um homem com tanto poder político e recursos financeiros ilimitados. A palavra de Fernando contra a dele não significaria absolutamente nada nos tribunais ou na opinião pública, especialmente com testemunhas altamente respeitáveis já posicionadas estrategicamente do lado de Juliano. Pior ainda, se fizessem acusações ruidosas agora, sem evidências sólidas, Juliano simplesmente negaria tudo convincentemente e depois terminaria o trabalho de forma muito mais definitiva e cuidadosa. Mas Adriana tinha uma ideia completamente diferente e muito mais eficaz. Ela conhecia profundamente os homens que trabalhavam para Juliano, conhecia suas famílias, seus medos mais profundos, suas dívidas emocionais acumuladas ao longo dos anos de serviço. Adriana passou os 4 dias seguintes visitando pessoas estratégicas. Foi até a casa simples de Mateus numa tarde sufocante de calor,
levando uma cesta cheia de pães caseiros frescos e pomadas medicinais para problemas articulares crônicos. A esposa dele a recebeu com um sorriso caloroso que rapidamente se desfez completamente quando percebeu a expressão séria no rosto de Adriana. Ela pediu educadamente para falar com Mateus em particular. Quando ele apareceu suado e cansado do trabalho pesado no campo, Adriana não perdeu nenhum segundo com rodeios desnecessários. Ela perguntou diretamente se ele se lembrava da madrugada crítica de 9 anos atrás, quando a filha mais nova dele teve convulsões tão violentas causadas por febre altíssima que parecia que a menina não sobreviveria até o amanhecer. Perguntou se ele lembrava de bater desesperadamente na porta dela às 2 da manhã, completamente apavorado, porque o hospital ficava a 5 horas de viagem e a menina estava literalmente morrendo nos braços dele. Perguntou se ele lembrava como Adriana passou a noite inteira ao lado da criança febril, usando todos seus conhecimentos de enfermagem e seus remédios naturais, mantendo a garota viva através de cuidados intensivos até conseguirem transportá-la para o hospital na manhã seguinte. Mateus ficou visivelmente pálido, as mãos começando a tremer incontrolavelmente. Ele disse que sim, que jamais esqueceria daquela noite terrível, que devia a vida da filha a ela, que aquela menina que hoje tinha 16 anos e estudava na capital só estava viva por causa dos cuidados de Adriana. Sua voz falhou quando tentou continuar falando. Adriana então perguntou, olhando diretamente nos olhos dele sem piscar, se a vida do marido dela valia menos que a vida daquela menina que agora estudava saudável longe dali. Perguntou quanto exatamente Juliano havia pagado para que ele amarrasse um homem inocente em uma cerca antiga de madeira no meio do nada, esperando que a desidratação, o sol escaldante ou os animais selvagens fizessem o trabalho sujo. Perguntou se ele conseguia dormir à noite com aquele peso na consciência, se conseguia olhar para a própria filha sem sentir a culpa corroendo por dentro como ácido. Mateus desmoronou completamente ali mesmo. Caiu de joelhos no chão de terra batida da varanda, as mãos cobrindo o rosto enquanto soluçava como uma criança pequena. Disse entre lágrimas que não conseguia mais viver assim, que via o rosto de Fernando toda vez que fechava os olhos, que o dinheiro de Juliano estava literalmente queimando em suas mãos, que não dormia direito há dias, atormentado por pesadelos horríveis. Disse que tinha medo, muito medo do que Juliano poderia fazer com sua família se ele falasse, mas que aquele peso estava matando ele por dentro lentamente, todos os dias, minuto a minuto. Adriana se ajoelhou ao lado dele e segurou suas mãos trêmulas com firmeza. Disse com determinação, mas também com compaixão genuína, que havia um caminho para ele se redimir, uma forma de salvar sua própria alma e proteger sua família ao mesmo tempo. Disse que se ele testemunhasse, se contasse toda a verdade sem omitir nada, ela garantiria pessoalmente que ele e sua família estariam protegidos, que fariam tudo certo pela lei, com advogados competentes, com segurança adequada. Mateus levantou o rosto marcado pelas lágrimas e perguntou se ela realmente acreditava que isso era possível, se realmente havia uma saída segura para aquela situação. Adriana olhou nos olhos dele e disse que sim, mas que precisava da coragem dele para fazer a coisa certa. Foi Mateus quem revelou onde Carlos estaria naquela noite, num bar da cidade, provavelmente tentando afogar a própria culpa em cachaça barata e amarga. E foi Mateus quem, 2 dias depois, entrou na delegacia regional com Adriana, Fernando e um advogado que ela havia contatado discretamente da capital e confessou absolutamente tudo na frente do delegado e de 3 testemunhas oficiais. Contou cada detalhe, com a voz embargada e trêmula. Quanto Juliano pagou exatamente? 18 mil reais para cada um, como planejaram durante 3 semanas antes de agir, onde pegaram Fernando na estrada de terra quando ele voltava de verificar o gado numa tarde tranquila, como colocaram o saco fedorento na cabeça dele e o levaram até aquela cerca antiga de madeira abandonada nos confins da propriedade. As ordens específicas de Juliano eram cristalinas: escolher o lugar mais isolado possível, amarrá-lo bem firme com pregos e cordas na cerca antiga de madeira que ninguém usava há anos, e deixar a natureza fazer o resto do trabalho.
Juliano queria aquelas nascentes de água para completar seu controle absoluto sobre toda a região, e a recusa persistente de Fernando era uma afronta pública que o homem poderoso não podia tolerar, sem parecer fraco diante de todos. Carlos, confrontado com a confissão detalhada do parceiro e sabendo que não havia mais nenhuma possibilidade de escapar da verdade, quebrou completamente. Também confirmou cada palavra de Mateus, acrescentando detalhes ainda mais comprometedores e específicos. Contou que Juliano havia ameaçado suas famílias se não fizessem o serviço direito, mas também prometeu muito mais dinheiro se tudo saísse perfeito. Contou que voltaram para conferir porque Juliano estava paranoico, querendo garantia absoluta de que não haveria erros ou falhas. Quando viram a cerca antiga de madeira vazia e os pregos retorcidos, ambos ficaram apavorados, sem entender o que havia acontecido exatamente. Juliano ficou furioso quando soube, mas já era tarde demais para fazer qualquer coisa sem levantar suspeitas graves. As marcas profundas nos pulsos e tornozelos de Fernando foram fotografadas detalhadamente e examinadas por um médico legista que confirmou serem absolutamente consistentes com amarras prolongadas em pregos enferrujados e cordas ásperas. Os ferimentos tinham dias de idade, exatamente compatíveis com o tempo que Fernando disse ter ficado preso naquela situação. Um perito foi enviado até a cerca antiga de madeira e encontrou fibras de roupa de Fernando, sangue seco nos pregos, marcas de luta no chão, evidências físicas impossíveis de fabricar ou contestar convincentemente. Quando os policiais foram prender Juliano, ele estava na varanda da Casa Grande, tomando uísque importado, como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. Ele viu as viaturas chegando pela estrada e seu rosto não demonstrou surpresa, apenas um ódio frio e calculado. Juliano tentou resistir verbalmente, gritou que aquilo era um absurdo completo, que era um cidadão respeitável, que conhecia o governador pessoalmente, que aquilo não ficaria assim impune. Mas os policiais tinham ordem de prisão assinada por um juiz que não estava na folha de pagamento dele, um juiz jovem da capital que não tinha medo de homens poderosos do interior. Algemaram Juliano ali mesmo na frente dos empregados chocados e o levaram sob custódia. O fazendeiro mais temido e influente daquela região inteira, sendo colocado no banco de trás de uma viatura suja, com as mãos presas. A dignidade completamente destruída. O julgamento aconteceu 5 meses depois e durou 4 dias intensos e exaustivos. Mateus e Carlos mantiveram seus testemunhos completos, cada palavra pesando como chumbo na sala do tribunal lotada de curiosos. A confissão de Mateus foi especialmente devastadora, detalhada, precisa, carregada de remorso genuíno, impossível de refutar ou desacreditar convincentemente. Carlos, visivelmente destruído pela culpa e pelo medo do futuro, confirmou absolutamente tudo, fornecendo detalhes adicionais que só alguém que esteve lá poderia saber com certeza. A defesa de Juliano tentou de tudo possível, alegou conspiração elaborada, ofereceu explicações alternativas absurdas, tentou desacreditar as testemunhas de todas as formas, mas as evidências físicas eram irrefutáveis e os testemunhos eram consistentes demais entre si. Quando o promotor público perguntou a Juliano se ele tinha algo a dizer em sua própria defesa, o fazendeiro mais poderoso da região ficou em silêncio absoluto pela primeira vez em sua vida arrogante. Não havia mais nada a dizer. Nenhuma ameaça que funcionasse, nenhum suborno que resolvesse, nenhuma influência que alcançasse aquele momento. A sentença foi severa e exemplar. 20 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio qualificado com premeditação e motivação torpe. Juliano envelheceu visivelmente 17 anos no exato momento em que ouviu o veredicto sendo lido em voz alta e firme. Suas propriedades foram parcialmente confiscadas para pagar as custas astronômicas do processo, a indenização substancial a Fernando e as multas criminais pesadas. O império que ele construiu através de décadas de intimidação, manipulação e violência começou a desmoronar imediatamente. Empregados abandonaram as fazendas em massa, credores vieram cobrar dívidas antigas,
Sócios se afastaram correndo, negócios ruíram completamente. O homem que um dia controlou praticamente metade daquela região do Mato Grosso do Sul saiu do tribunal algemado, cabeça baixa, completamente destruído e humilhado publicamente. A cidade inteira estava nas ruas para testemunhar aquele momento histórico, alguns em silêncio respeitoso e chocado, outros sem conseguir esconder a satisfação profunda de finalmente ver o poderoso pagando por décadas de crimes impunes. Fernando ficou de pé do lado de fora do fórum por muito tempo depois que levaram Juliano embora na viatura. Adriana estava ao seu lado, como sempre esteve em todos os momentos difíceis e decisivos. Ela não disse nada. Apenas segurou a mão dele com força reconfortante enquanto observavam a multidão gradualmente se dispersar. Havia algo diferente no ar naquela tarde memorável. Uma sensação palpável de que algo fundamental e profundo havia mudado naquela comunidade inteira. O medo que Juliano plantara e cultivara por mais de 20 anos estava finalmente começando a se dissipar como névoa sob o sol forte, substituído por algo completamente diferente. Esperança, talvez, ou simplesmente a compreensão poderosa de que ninguém, absolutamente ninguém, estava realmente acima da justiça quando a verdade vinha à tona com força. Mas havia outra coisa que Fernando não conseguia tirar da cabeça. Algo que o perseguia todas as noites antes de dormir profundamente. A onça pintada. Aquele animal magnífico que o salvou não uma, mas 2 vezes consecutivas, desafiando toda a lógica conhecida, toda a ciência estabelecida, todo o entendimento que a humanidade tinha sobre comportamento animal instintivo. Ele nunca contou essa parte específica da história para ninguém, além de Adriana. Sabia instintivamente que não acreditariam, que pensariam que o trauma severo, a desidratação extrema e o medo da morte haviam distorcido completamente suas memórias, criando ilusões reconfortantes onde havia apenas coincidências. Mas Fernando sabia profundamente o que viu, o que sentiu, o que experimentou naqueles momentos. E 7 semanas depois do julgamento, quando voltou sozinho àquela área remota da propriedade pela primeira vez, desde o incidente terrível, levando uma oferenda respeitosa de carne fresca que deixou cuidadosamente numa clareira próxima à cerca antiga de madeira, onde estivera amarrado esperando a morte, parte dele esperava genuinamente ver aqueles olhos dourados penetrantes mais uma vez. A onça nunca apareceu novamente visivelmente, mas Fernando voltou religiosamente todo mês, sem falta, sempre levando comida de qualidade, sempre mantendo um silêncio respeitoso e reverente. Era sua forma pessoal de agradecer, de honrar algo profundo e misterioso que simplesmente não tinha palavras adequadas para explicar ou compreender completamente pela razão. Adriana achava inicialmente que era apenas uma forma dele processar o trauma severo que havia vivido naqueles dias terríveis. E talvez em parte fosse mesmo. Mas para Fernando era muito mais que isso. Era um reconhecimento humilde de que existiam forças poderosas naquele mundo. Conexões inexplicáveis entre seres vivos que não precisavam ser completamente compreendidas pela razão para serem absolutamente reais e verdadeiras. A propriedade prosperou extraordinariamente nos meses e anos seguintes àquele período difícil. Com a indenização generosa, Fernando conseguiu finalmente fazer todas as reformas e melhorias que vinha adiando há anos por falta de recursos financeiros, contratou ajuda qualificada e dedicada, expandiu significativamente a criação de gado, investiu em tecnologia de irrigação moderna usando as preciosas nascentes. Adriana abriu um pequeno negócio bem-sucedido de produtos naturais e ervas medicinais que rapidamente ganhou clientes fiéis de várias cidades vizinhas, sua reputação de conhecimento e cuidado se espalhando organicamente boca a boca. A vida seguiu seu curso natural, como sempre segue inexoravelmente, mas diferente, definitivamente mais leve, mais segura,
mais esperançosa em relação ao futuro. E sempre que Fernando olhava para o horizonte, onde o cerrado encontrava o céu infinito, especialmente ao entardecer, quando a luz dourada banhava tudo em tons quentes, ele sentia uma gratidão profunda e comovente por estar vivo, por ter recebido uma segunda chance preciosa que por muito pouco não teve. Não, a história do fazendeiro que foi milagrosamente salvo por uma onça pintada se tornou lenda viva na região, contada e recontada em bares, festas e rodas de conversa, cada versão ganhando pequenos detalhes diferentes, como todas as lendas ganham naturalmente com o tempo e a repetição. Mas para quem realmente viveu aquela experiência impossível, a verdade era simples e cristalina. Às vezes, a justiça verdadeira vem dos lugares mais improváveis e inesperados, e a vida encontra formas misteriosas e inexplicáveis de se proteger que nenhuma mente humana, por mais brilhante que seja, poderia prever ou planejar antecipadamente. E chegamos ao final dessa jornada intensa e emocionante. Se você está aqui agora, depois de acompanhar cada momento dessa história, é porque algo tocou você de alguma forma especial. Sabe, se esse canal existe por causa de pessoas como você, que valorizam boas histórias e acreditam no poder das narrativas que nos fazem refletir sobre justiça, natureza e essas conexões misteriosas que existem no mundo. Eu adoraria que você fizesse parte dessa comunidade de forma mais próxima. Se inscrever no canal é mais do que apertar um botão, é você dizer que quer continuar fazendo parte dessas jornadas emocionantes, que quer estar aqui quando a próxima história incrível for contada. E olha, eu tenho uma curiosidade enorme sobre você. O que essa história despertou em você? Foi a questão da justiça que te tocou mais? Foi o mistério inexplicável da onça? Ou talvez a coragem de Adriana em buscar a verdade? Conta aqui nos comentários, porque cada palavra que você escreve enriquece nossa comunidade e pode até inspirar as próximas histórias que vou trazer. E se você tem alguma experiência pessoal relacionada a esses temas, se já viveu algo que desafiou sua compreensão, ou se conhece alguém que passou por uma situação de injustiça que foi revertida, compartilha com a gente. Essas histórias reais são combustível puro para o canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui, de coração. Sua presença faz toda a diferença e é o que me motiva a continuar trazendo essas narrativas que tocam a alma. Nos vemos na próxima história e que você nunca perca a fé de que a justiça, de alguma forma, sempre encontra seu caminho. Um abraço enorme e até breve.